Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Trade Recap do dia 1 de setembro. Acredito que as vossas trades deram TP, então não há tanto motivo de queixas. Porventura, a trade que pegamos hoje já havia sido analisada ontem, dia 31 de agosto, numa live com amigos traders e postamos aqui no nosso canal, onde está disponível para fazer uma revisão do antes, essencialmente, e da visão que se teve para executar. E nesse momento vamos ver o depois. Essencialmente, no gráfico semanal, que não é o gráfico em que marcamos o nosso bias, simplesmente analisamos e olhamos aquilo que foi a semana anterior. Conseguimos ver que a semana anterior, a última semana de agosto, demonstrou bastante força compradora, rejeitando o previous weekly low da terceira semana de agosto. Essencialmente, o mês de agosto foi nos demonstrando bastante força compradora. Mas agora, nós tínhamos esse swing high do weekly como um possível alvo a ser atingido já na segunda-feira. Não sendo obrigatório. Por que motivos? Porque tínhamos aqui outro tipo de liquidez, tínhamos esse previous weekly high, que poderia impedir então o preço de chegar imediatamente neste swing high. Então o preço deveria chegar aqui e mais ou menos fazer alguma retração como a que estamos a viver neste exato momento. Então, indo para o nosso time frame, que é o daily, onde nós consideramos diretamente já o bias para o dia de hoje, que somos intraday traders, não precisamos do weekly em excesso ou demasia. Essencialmente, nós conseguimos ver que o nosso bias, a direção do preço para nós, desde o dia 27, sendo confirmado no dia 29, 28, tornou-se bullish. Então, sexta-feira pegamos compras e hoje, segunda-feira, continuamos a ter expectativas de compras. E o nosso draw on liquidity está essencialmente neste swing high, ou seja, no swing high do daily, que combina também com um alvo do time frame semanal. Mas, essencialmente, o preço não chegou lá, porque este swing high, dado que tem um swing high no weekly e é também um swing high no daily, isto comporta um nível psicológico com bastante emoções, ou seja, aqui traders vão ver suas posições serem retiradas em break-even, traders vão ver reentradas serem tiradas em loss e traders também vão ver entradas saindo de um grande positivo e por causa do FOMO e também do medo mesmo, vão acabar ficando de fora com lucros pequenos. Então, significa que quando nos aproximamos de níveis psicológicos, que essencialmente tendem a ser os swing highs e swing lows, do 4 horas, daily, weekly, os highs de sessões como a Ásia, Nova York, Londres, os 50% das sessões, próximo a esses níveis ou nestes níveis, geralmente o preço testa psicologicamente o trader, fazendo com que ele feche as suas trades num resultado não satisfatório, nem a nível de gestão de risco, nem a nível de gestão de trade. Então, ao aproximar-se ou a chegarmos próximo de níveis onde o psicológico será testado, é aconselhável mesmo fecharmos as trades. Então, estávamos para buy e nós dizíamos que segunda-feira iria assim fazer uma alta. Então, no nosso time frame intermediário, nós tínhamos a possibilidade de marcar o nosso dealing range em dois lows, neste low, ou neste low, ou ainda mesmo neste low. Por que motivos? Eram swing lows estruturais bastante fortes, ou seja, retiraram liquidez, estão enquadrados dentro do tempo, estão enquadrados também dentro do preço. Então, sendo que marcamos deste swing low até este swing high, aqui este swing high foi formado já na New York PM Session em direção à seção da Ásia. Então acontece que esta sessão de Nova York, que havia retirado liquidez no low da sessão de Londres e no low da sessão asiática, que na sexta-feira
esta sessão asiática também foi responsável, de quinta para sexta, foi responsável por tirar o low da sessão de New York AM Session, que não é a missão da Ásia como tal. Então, este swing low da Ásia foi forte na sexta-feira para criar um movimento bullish. Porém, na launch time, houve uma retração que retirou esta liquidez. Então, considera-se que automaticamente, quando Nova York faz este movimento de alta bastante impulsivo e com patrocínio institucional, com a formação destes fair value gaps, conseguimos ver que este era um low bastante forte. Então, nós poderíamos marcar o nosso dealing range em 3 lows, que estão enquadrados dentro do tempo e do preço, essencialmente. Então, nós conseguimos ver que quando o preço chega neste nível, aqui à esquerda, nós temos 2 níveis psicológicos, próximo ao high da sessão de Nova York e próximo ao high da sessão de Londres. Então o preço fez esta retração testando bastante traders que posicionaram-se nestes movimentos de alta. E após a retração, o que é que nós esperávamos? Não esperávamos com que o preço viesse a retirar mais o previous day low, mas simplesmente que reagisse já a partir deste fair value gap. E se ele respeitasse, haveria um movimento já a partir da Ásia. Então, indo para os nossos 5 minutos, nós conseguimos ter uma melhor visão de como foi esta entrada. Então, em termos de entrada, não operamos a Ásia, simplesmente operamos Londres ou Nova York, nos pares que contêm moedas destas regiões, né, como a América e a Europa. E, essencialmente, a Ásia foi bastante expansiva, ou seja, fez um movimento de mais de 21 pips. Tendo esse movimento de mais de 21 pips, eu tenho a permissão para executar uma trade sem que ela retire a liquidez oposta, que seria aqui Asia Range Low. Então, automaticamente, eu posso executar a minha ordem em direção ao meu bias sem que ele retire a liquidez oposta. Então, aqui a Ásia também acabou por tirar o Previous Day High. Ele faz um Market Structure Shift. Já estava alinhado, mas faz um Market Structure Shift aqui, confirmado aqui. E após isso, o que é que nós vimos? Vimos o preço a reagir aqui numa Fair Value Gap de 5 minutos. Muito antes dele ter confirmado o Market Structure Shift, ele veio, reagiu aqui. Vou pegar a minha caneta. Esse Market Structure Shift não foi dos melhores a nível da retirada de liquidez, mas aqui nós temos vários candles que formaram liquidez. E são os candles essencialmente que eu considerei só como o sweep. Ele fez o sweep, ele não confirma, mas mitiga um Fair Value Gap aqui de lado e já faz uma reação com bastante força para alta. Então, a partir deste momento, nós consideramos então que o preço estava de alta. E como tudo, a sessão de Frankfurt tira a liquidez da Ásia aqui. Mas quantos pips essa sessão de Frankfurt tirou a liquidez? Vamos lá ver. Tirou apenas com 1 pip. 1.1 pip. Então isto é considerado liquidez. Porque sweep de liquidez com menos de 2 pips, podemos também estender a menos de 3 pips. São considerados sweeps falsos, ou seja, ainda vai haver a segunda liquidação. Então o preço retorna aqui na zona, mitiga esta order block e diretamente nós fazemos as nossas entradas em direção ao nosso bias e fechamos as posições até ao nível em que nós desejávamos para a realização de lucros e garantir payouts e contas recuperadas. Então, para nós não interessa o alvo e não interessa o risco-retorno, mas interessa o nosso alvo, tanto a nível percentual quanto a nível de liquidez. Então isso é o que interessa e essencialmente gerimos o nosso nível psicológico. O preço chega aqui, antes do próprio Previous Weekly High, ele já faz uma retração que deixou vários traders com medo, porque tinham as posições abertas rolando com lucros que poderiam já ter fechado, como nós. O preço chega no Previous Weekly High e ainda evita este nível psicológico. Volta a testar as posições, chegando até a tirar algumas pessoas em break-even, como nós seríamos retirados aqui em break-even. E o que é que o preço faz após isto? Ele volta a fazer um movimento de alta, levando novos traders a sentirem-se impulsionados a entrar. E, por fim, ele vem fazendo essa retração porque é feriado nos Estados Unidos. Então, pessoal, este foi o breakdown de hoje. E a trade pagou sim. Pagou 2,96 e 98R, o somatório dos dois. E para nós foi mais que satisfeito começar a semana deste jeito. A semana de NFP tem dinheiro no bolso. Então, estamos juntos, pessoal.
Deixem os vossos comentários, sigam-nos no Instagram e TikTok, @on.markets, e sigam-nos aqui no YouTube, tá? Tamo juntos, falou!